Olá, amigos e amigas do Três Pontos, eu sou o Neuber e hoje vamos falar rapidamente sobre o Campeonato Brasileiro de 2020. Os rebaixados Coritiba e Goiás, desde o início já davam indícios de que não conseguiriam se manter na primeira divisão. O Botafogo até começou fazendo alguma graça, inclusive ganhando do Atlético Mineiro por 2-0. O Vasco da Gama chegou a ser líder, com destaque para a dupla argentina Benítez e Cano, mas não conseguiu se manter. Com dirigentes com atuações desastrosas, esses dois times, com uma dívida enorme, terão muita dificuldade em voltar a ser protagonistas novamente no cenário brasileiro. O Fortaleza, enquanto era dirigido por Rogério Ceni, brigava na metade de cima da tabela. Com a saída dele para o Flamengo, o time começou a despencar e só não caiu porque o Vasco conseguiu ser pior. O Sport Recife fez um início de campeonato ruim, mas no final começou a se reerguer e escapou do rebaixamento. Mesmo com um bom time e um bom elenco, o Bahia flertou com a zona de rebaixamento o tempo todo, mas no final do campeonato ainda conseguiu a última vaga para a Copa Sul-Americana. Dentro de suas limitações, o 13º lugar para o Atlético Goianiense foi um bom resultado final. E o time vai disputar um campeonato internacional pela primeira vez na sua história. O Corinthians, com um time horrível, tentou ir para a Libertadores, mas na verdade deveria se dar por satisfeito também por conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana e não repetir um afadado ano de 2007, quando, com um time tão horrível quanto esse, caiu para a Série B. O Ceará também vai disputar pela primeira vez em sua história uma competição internacional. Se classificou para a Copa Sul-Americana também. Terminou em 11º lugar no Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino fez uma das maiores partidas de sua história ao ganhar do São Paulo por 4-2. Com investimentos altos no elenco, o time poderia tentar algo a mais. Mas a política de investimento da Red Bull é de médio e longo prazo. E esses jogadores têm tudo para se desenvolver e com novas contratações também, claro, fazer uma ótima temporada em 2021. No começo, o Atlético Paranaense ficava lá na rabeira do campeonato, mas não tem elenco para isso, não tem time para isso. O time se desenvolveu, fortaleceu, ganhou casca e conseguiu chegar em 9º lugar no campeonato. Pouco para suas pretensões, mas muito para que o início do campeonato prometia. Com um time relativamente fraco, o Santos ainda chegou na final da Copa Libertadores. E o 8º lugar mantém o time na fase eliminatória, mais conhecida como pré-Libertadores. O Palmeiras é um caso à parte. Ficou em 7º lugar no Campeonato Brasileiro, mas conquistou o Campeonato Paulista, conquistou a Copa Libertadores da América, passou vergonha no Mundial, terminando em 4º lugar, e agora disputa a final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Já está classificado para a fase de grupo da Libertadores por ter vencido a competição em 2020. Em 6º no Brasileirão, terminou o Grêmio, que fará a final da Copa do Brasil com o Palmeiras. Mas, por enquanto, o time entrou como candidato a tudo em 2020. E por enquanto, não ganhou nada ainda. Com a mistura entre medalhões como Nenê e Fred e vários jogadores jovens, o Fluminense conseguiu o histórico 5º lugar no Campeonato Brasileiro. Depende de uma vitória do Palmeiras sobre o Grêmio na final da Copa do Brasil para conseguir classificação direto para a Copa Libertadores da América, para a fase de grupos. Já fizemos um vídeo completo sobre a temporada do São Paulo, aqui. E foi uma temporada triste, sofrida. O time começou mal, passando vergonha no Campeonato Paulista, sendo eliminado pelo Mirassol. Passou vergonha na Copa Libertadores da América, sendo eliminado na primeira fase. Passou vergonha ao ser eliminado também na primeira fase pelo Lanús, na Copa Sul-Americana. Mas no Campeonato Brasileiro as coisas foram diferentes. O time começou bem acompanhando os líderes. Depois, em uma longa sequência de invencibilidade, se tornou líder. Faltando 8 rodadas, era ainda o líder com 8 pontos à frente do segundo colocado, mas na virada do ano, após a eliminação da Copa do Brasil e a saída de Alexandre Pássaro e algumas mudanças na direção do clube, como a troca de presidente,
o time caiu, venceu apenas 2 das 8 partidas, manteve Fernando Diniz por mais tempo do que a lógica permitiria, e o time desandou e mal conseguiu chegar em quarto lugar no campeonato. No final, venceu o Flamengo por 2-1 em casa. Aliás, qual foi mesmo a última vez que o Flamengo venceu o São Paulo? Não lembro. Ainda assim, é nada perto do que o clube poderia conquistar. Era o campeonato brasileiro mais ganho desse século. E o time não fez por merecer, mal mereceu a 4ª colocação no final do campeonato. O Atlético de Jorge Sampaoli, que agora está de saída por Olympique Marseille, investiu, tem um bom elenco, com grandes jogadores, destaques individuais, mas pouco foi além do 3º lugar. O 3º lugar é o merecido para o Atlético nessa temporada 2020. Na rodada final, o título estava entre Inter e Flamengo. Vamos voltar um pouquinho para a penúltima rodada, em que o Inter teve um jogador, não vou falar que foi justa ou injustamente expulso, mas vários lances semelhantes aconteceram no Campeonato Brasileiro, e o VAR, juntamente com a arbitragem, não foi tão rigoroso como foi com o Rodinei contra o Flamengo. Era contra o Flamengo, né? Aliás, aqui cabe um parênteses. Não é tudo a favor do Flamengo, mas sempre costuma ser a favor do clube de maior massa, independente qualquer que seja. Independente se for contra o Corinthians, se for contra o São Paulo, se for contra o Palmeiras, Vasco da Gama, o clube fora do eixo Rio-São Paulo costuma, historicamente, não ser ajudado, ser até prejudicado pela arbitragem, pela mídia alternativa, pela CBF. Os clubes fora do eixo Rio-São Paulo normalmente não têm esse apelo midiático e costumam ser prejudicados, sim. Infelizmente, pois o nível do futebol brasileiro poderia ser mais alto, mais equilibrado, se não houvesse essa preferência pelos clubes do grande eixo Rio-São Paulo. Para um clube fora do grande eixo Rio-São Paulo ser campeão brasileiro, tem que jogar no limite, tem que ser muito melhor do que os adversários. Não basta ser melhor, tem que ser muito melhor, se doar ao máximo para conseguir não só o título, mas aquele título sem contestação. E não foi isso que o Inter fez. O time era líder sob a batuta de Eduardo Cudê, que preferiu ir para o Celta de Vigo e largar o Inter. O time se reergueu na reta final do campeonato, com 9 vitórias consecutivas, chegou a golear o então líder São Paulo por 5-1 em pleno Morumbi e se tornar o novo líder do campeonato. Mas, faltando 2 rodadas, perdeu para o Flamengo na expulsão teoricamente injusta de Rodinei, como dizemos, e não conseguiu vencer o Corinthians na rodada final. Mesmo o Flamengo perdendo para o São Paulo na rodada final, o Inter não conseguiu fazer um único gol e vencer o Corinthians para se tornar campeão brasileiro e quebrar o jejum de 41 anos sem títulos. Justa a classificação final, em segundo lugar, o time mereceu muito ir para a disputa do título, mas não mereceu ser campeão. Faltou algo a mais. Esse algo a mais tem o Flamengo, com grandes jogadores, um grande elenco, uma verdadeira seleção, que ganhou os 2 últimos campeonatos carioca, ganhou a Copa Libertadores da América de 2019, ganhou o Brasileirão 2019 e 2020, 2019 de forma incontestável, 2020, lembrando o ano de 2009, quando faltando 2 rodadas, o time se tornou líder do Brasileirão e conseguiu manter a vantagem e conquistar o título. Com jogadores como Gerson, De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa, Pedro, nenhum time brasileiro, nenhum time fora do eixo europeu tem um elenco, tem jogadores tão capacitados quanto tem o Flamengo. Assim, foi um título ligeiramente controverso pelos detratores, né? Mas foi justo.
pelo que o Flamengo jogou na reta final do campeonato, atropelando todos os adversários, e conseguiu sim, e mereceu sim, ser o legítimo campeão brasileiro de 2020. Continue conosco, siga, curta, compartilhe. 3 pontos, paixão com conteúdo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.